E aí, pessoal, tudo bem? Nosso segundo vídeo da aula de antropologia. Que prazer ter você aqui novamente. Na aula de hoje, mesmas instruções. Anote as suas dúvidas e eu vou tentar sinalizar o que é mais relevante para o seu conteúdo. Aqui, nosso objetivo é trabalhar com o desenvolvimento histórico da antropologia. Relembrando um pouco, a gente já falou sobre a origem da antropologia. Ela começou com o neocolonialismo lá no século XIX, quando a Europa dominou outras regiões. Nós falamos sobre a pré-antropologia, quando aqueles caras que viajaram lá em 1500 tentaram estudar a cultura do outro, mas através de técnicas não muito científicas. E aí nós comentamos sobre o que é o etnocentrismo, o preconceito, a discriminação. O etnocentrismo é ver a cultura do outro através da minha. Ok. E agora a gente precisa falar sobre as teorias de desenvolvimento antropológico. Ao longo da história, conforme a história foi se desenvolvendo, surgiram várias teorias sobre como estudar o ser humano em sociedade. São as teorias antropológicas. A primeira, ela é chamada de teoria evolucionista. Você tem que se lembrar, isso é fácil, que a palavra evolução se refere a um pensador, um cientista, que ficou famoso por ter ido na ilha de Galápagos, né? Observado as tartarugas, os fósseis, o tal do Darwin. Darwin criou a teoria da evolução. E a teoria da evolução, ela se espalhou para várias áreas do conhecimento, inclusive a antropologia. Tanto que os primeiros antropólogos, especialmente esse moço aqui, o tal do Edward Burnett Taylor, no começo da sua pesquisa em antropologia, ele vai propor essa teoria evolucionista. Ao final, ele acaba mudando um pouco. A gente já vai ver isso. Mas o Taylor, ele começa evolucionista e ele diz assim: olha, toda sociedade passa por um processo de evolução, como o Darwin falou, do mais simples para o mais complexo. É o que a gente chama de crescimento ascendente. Sobe. E isso significa que há povos que estão mais evoluídos e povos que estão menos evoluídos. Ah, eu, Edward Burnett Taylor, eu que fiz essa teoria, eu tô aqui na Europa. E pelo que eu percebi, na Europa a gente tem máquina, a gente tem um monte de indústria, política, democracia. Ah, já entendi. A Europa é a mais desenvolvida. Os outros são menos. O Taylor, ele cria essa ideia de que há povos mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Bom, ele acredita que no final todas as culturas vão chegar no mesmo padrão, que para ele era o padrão europeu. Desse jeito, há povos civilizados e povos primitivos. Essa é a teoria. Depois ele mesmo vai reformular algumas coisas e hoje nós não acreditamos mais nisso. Por que nós não acreditamos mais nisso? É, é um vídeo, né? Não vai ter resposta. Nós não acreditamos mais nisso porque a gente entende que cada cultura tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos a serem corrigidos, e que no final não há culturas melhores do que outras, porque não há seres humanos que sejam melhores do que outros. Entenderam? Essa é a ideia que hoje a antropologia acredita. E a teoria evolucionista, ela deu base para que os europeus dominassem os países que nós vimos no outro vídeo, os países da África e da Ásia. Não que o cara pensou nisso, ele não teve essa ideia, esse objetivo. Mas muitos políticos, pensadores, eles olharam e pensaram assim: opa, já que nós somos os melhores, nós temos uma missão. A nossa missão é civilizar os povos atrasados. Isso ficou conhecido na história como missão civilizadora do homem branco. Eles entendiam que, como brancos europeus, podiam dominar outros lugares para ensinar o jeito de vida branco e europeu.
deixou marcas no mundo até hoje. Para te contar, eu tenho uma amiga que morou por um tempo na Indonésia. A Indonésia é um país que foi de vixe, um monte de outros países. E na Indonésia, ela morou na cidade de Jakarta. Ela é muito branca, essa minha amiga. Super, super branca. Ela andava na rua, o pessoal olhava para ela e falava assim: Uau, posso tirar foto com você? E ela não entendia aquilo. E um dia que ela andou com a camiseta do Neymar, o pessoal ficou: Nossa, você conhece o Neymar? Você é brasileira, todo mundo conhece o Neymar. Pá! Tiraram foto, queriam o cabelo dela, fios de cabelo. Ela não entendeu nada daquilo. Aí ela foi num casamento. E no casamento ela percebeu que a noiva passou um monte de pó branco no rosto. A noiva era mais morena, mas ela quis parecer branca. Estudando, minha amiga ela encontrou o motivo de tudo isso. Ela chegou à seguinte conclusão: enquanto os caras da Indonésia eram colonizados, o que era dito para eles é que o branco é superior e melhor. Então eles têm uma fissura por isso e acabam às vezes até esquecendo da beleza que eles mesmos têm. Então a teoria evolucionista foi a primeira, mas hoje nós descartamos ela. Uma outra teoria que nós descartamos é a teoria do determinismo geográfico ou biológico. O que é isso? Essa também foi proposta no século XIX, é uma das primeiras, e ela acredita que a geografia ou a biologia definem a personalidade. Opa! Então, por exemplo, os caras dessa teoria acreditam que filhos de ladrão têm a tendência a serem ladrões, no caso, por causa da biologia. Eles acreditam que os europeus não se abraçam muito porque lá é frio, ou que o brasileiro come muito porque é calor. O que é isso? É a ideia de que o clima ou o DNA determinam o comportamento. Não é a ideia de que eles influenciam, é a ideia de que eles determinam. É diferente. Influenciar é uma coisa, determinar é outra, tá certo? Essa ideia foi proposta no século XIX, hoje jogamos ela fora também, porque nós não acreditamos em determinismo geográfico. Por que não? Porque olha que interessante, quando nós estudamos as outras culturas, a gente percebeu que em regiões de clima frio, nem sempre as culturas eram as mesmas. Então, o clima frio não é tão determinante assim do comportamento do ser humano. Outra teoria, a antropologia funcionalista. Essa foi criada por um moço de um nome muito diferente, Bronisław Kasper Malinowski. Malinowski? Não, Malinowski. E ele defende um método de estudo. Olha que mudança que ele acredita. Ele acredita que o antropólogo deve, para estudar uma cultura, passar um tempo vivendo como se fosse daquele povo. É o que ele chamou de observação participativa. O cara que quer estudar uma cultura tem que viver com as pessoas daquele lugar. Se eu, professor João, quiser estudar a cultura dos jogadores de basquete, eu preciso viver com os jogadores de basquete. Eu preciso começar a fazer aquele negócio com a bola e jogar. Eu não sei basquete. Eu preciso passar um tempo para entender a cultura com eles. E uma coisa que o Branislaw acredita que é diferente é que cada cultura tem que ser estudada dentro da sua especificidade, dentro da sua singularidade. É aquela ideia de tirar o óculos. Ele acredita que o pesquisador deve olhar para a cultura do outro a partir dos olhos da cultura do outro, tá? Ele passou um tempo com os indígenas lá em Nova Guiné. Depois surgiu a antropologia estruturalista, criada por um cara chamado Lévi-Strauss, que era francês, mas que foi professor da USP aqui de São Paulo. E ele foi estudar os indígenas brasileiros lá na Amazônia.
Olha que interessante, ele acredita que o objetivo do antropólogo é, igual dizia o nosso amigo ali, ó, não criar uma escala hierárquica da melhor cultura para a pior cultura. Estudar cada uma na sua especificidade, através da sua história e da sua relação com o meio. Como assim? Há um tempo atrás, para te dar um exemplo, tá? O pessoal dizia que o índio brasileiro era o mais bobinho dos indígenas da América. Por quê? Porque eles olharam para incas, maias, astecas e perceberam que os incas, maias e astecas tinham pirâmides, enquanto o índio brasileiro tinha oca. Nossa, que tristeza. E aí, o que disseram? Ai, o índio brasileiro, tadinho, não tem condição de construir uma pirâmide. Ele é muito ingênuo. O que nós percebemos foi o seguinte: o índio brasileiro não construiu pirâmides como os astecas, porque nos lugares, por exemplo, a Amazônia, onde o indígena vivia, não haviam blocos de pedra como havia na região dos astecas, dos maias, para construir pirâmide. Então, como é que o cara constrói uma pirâmide sem pedra? Sem o bloco adequado? Não constrói. O que era feito antes? Colocava-se uma hierarquia entre as culturas. E hoje? Hoje a gente tenta estudar cada cultura na sua relação com o meio e com a sua própria história. Por que os indígenas do Brasil não construíram grandes pirâmides? O lugar onde eles estavam não disponibilizava material para isso. Ponto. Isso faz com que eu entenda de forma específica o indígena e não seja um cara preconceituoso, sacou? E o objetivo do antropólogo para o Levi-Strauss é estudar a estrutura de cada sociedade. Estrutura é a parte mais importante, é o que dá formato a cada sociedade. Então, por que que nós gostamos tanto de promoção? Ah, porque nós produzimos do jeito capitalista, que tem a ver com comércio e dinheiro. Promoção, economiza o dinheiro. Ah, por isso. Quando eu olho para a estrutura da minha sociedade, eu vejo que nela há o capitalismo. E ela acaba influenciando a estrutura, influencia toda a cultura que é colocada em cima. Essa é a ideia do Levi-Strauss, tá? Opa. Para irmos terminando, lembra do Edward Tylor? Ele, ao final, em 1871, ele vai propor que os antropólogos devem estudar a cultura de cada civilização. E o que é cultura? Ele vai definir que cultura é o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e qualquer outro hábito adquirido na condição de membro da sociedade. O Tylor, ao final, acaba propondo a antropologia cultural. O que é isso? É a ideia de que se estude cada cultura de um modo específico, de um modo singular, tá? Isso foi muito importante para a antropologia, porque ela permitiu que a gente superasse o etnocentrismo. Para a gente lembrar, etnocentrismo é aquela prática de entender a cultura através do meu óculos. Relativismo cultural é quando eu tento entender a cultura do outro através da lente do outro. Entender cada cultura na sua singularidade, internamente. E para isso eu tenho que me desnaturalizar. Eu não posso achar que eu sou o certo e o cara é o errado. Eu preciso olhar e falar assim: o que é que eu aprendi? Eu aprendi a tomar banho todo dia. O que que os esquimós aprenderam? A tomar banho alguns dias. Ah, é diferente. Não é certo e errado. É diferente, tá? Isso abre vários debates que a gente estuda em ética. Mas isso a gente estuda em ética. Pessoal, muito bacana estar com vocês nessa aula. As dúvidas serão respondidas e até a nossa próxima live, nosso próximo vídeo, tá certo? Deus abençoe. Até mais, gente. Bons estudos para todos nós.